Quem está sentindo aqui impactado essa tarde? Amém. Não acabou ainda não, pessoal, mas fica tranquilo que a gente vai seguir o horário bonitinho, que o time da produção já me falou que tem culto aqui depois. Então, você vai sair aqui no horário, mas temos mais uma rodada aqui ainda com os nossos painelistas aqui, explicando um pouco essa jornada, uma pergunta e resposta, aquele QR Code que você mandou vai ser respondido, beleza? Bom, muita gente se falou aqui de várias jornadas, e eu acho que o grande impacto que a gente tem que passar aqui nesse evento de hoje é como a gente está conseguindo trabalhar aqui exemplos em várias áreas. Tivemos empresários na área de construção, logística, cinema, e cibersegurança. Ou seja, irmão, há espaço para você servir, independente da sua posição de trabalho e independente do seu ramo de atuação. E a gente vai falar um pouquinho mais disso. Como a gente falou bastante coisa aqui, ativação, agora vamos para a parte prática. Como colocar isso no seu dia a dia, no seu negócio? Felipe, às vezes eu não sou um executivo, não sou um empresário, minha empresa não é tão grande. O que eu posso começar fazendo? E por isso a gente vai fazer um videozinho aqui do Power Moment, explicando um pouquinho melhor como que é essa jornada que a gente pode fazer. "40 horas por semana, 11 meses no ano, pelo menos 35 anos de sua vida. Esse é o tempo que passamos trabalhando e produzindo. Dedicamos a maior parte do nosso dia e de nossa juventude ao trabalho. Passamos mais tempo com nossos colegas, clientes e fornecedores do que em casa, com a família ou com os amigos. Deus nos chama para sermos sal da terra e luz do mundo. Nos convida para fazermos a diferença onde estivermos." Em todo o mundo, um movimento progressista vem relativizando cada vez mais o que é certo, a moral, a ética e os bons princípios. A Bíblia é a nossa base moral. Deus deixa muito claro o que Ele espera de nós e o que devemos fazer. Mas precisamos praticar e influenciar os nossos contextos. Com esse objetivo, nasce na Central Marketplace o Power Moment, um movimento corporativo de treinamentos e lições que busca melhorar a sua performance, da equipe e da empresa, colocando em prática um alto nível moral e ético em um mundo carente de bons valores. Em 30 minutos por semana, discuta com sua equipe de trabalho temas práticos de relacionamento, performance, melhores práticas corporativas, feedbacks e otimização de processos, com valores inspirados na Bíblia. Olá Central, me chamo Christian Santos e participo do Power Moment da empresa Asteria. O Power Moment tem sido um momento singular durante a nossa semana, pois traz à tona valores e condutas cristãs que, além de nos conduzirem a uma vida profissional plena, nos faz também refletir as atitudes que Cristo teria nos dias de hoje. Esse momento tem sido uma fonte de força e inspiração para muitos de nós. Além de nos conectar espiritualmente, nos fortalece e cria laços entre colegas e cria também um ambiente de apoio e encorajamento mútuo. Ouvir as experiências, testemunhos da vida uns dos outros nos motiva a enfrentar desafios com fé e esperança. Olá, Central! Me chamo Indira Badaró, sou gestora de marketing da Potencial. O Power Moment tem agregado bastante valor em minha vida. Nesses nossos momentos de reuniões podemos aprender sobre gestão de pessoas, trabalho em equipe, empatia, liderança, produtividade, proatividade e tudo isso com base nos ensinamentos de Jesus Cristo. É realmente um diferencial que tem agregado muito valor em minha vida, tanto profissional quanto espiritual. Então é de extrema importância esses momentos dentro das empresas, pois tem nos capacitado a sermos profissionais cada vez melhores e com muito mais inteligência emocional. Faça a diferença no mercado de trabalho. Inspire clientes, fornecedores e sua equipe a elevar o padrão moral. Seja sal, seja luz, seja a sua melhor versão, seja a imagem de Cristo. Muito bem. Quem aqui já participa de um Power Moment na sua empresa? Então tem bastante gente ainda. Eu queria que colocasse, por favor, o QR Code. Pessoal, o Power Moment, ele é uma ação que você pode colocar dentro da sua empresa. Aqui tem um link para você baixar e acessar o site. São lições corporativas gratuitas,
onde em 30 minutos você vai poder falar sobre ética corporativa, princípios cristãos dentro da sua empresa. Ah, Felipe, mas a minha empresa não é cristã, como que eu posso fazer? Irmão, é a questão do nosso posicionamento. A lição ela é preparada para isso. Ela vai falar de valores, de princípios, de performance, de feedback, de como você pode dar o seu melhor dentro do ambiente de trabalho. E isso vai abrir espaço para a palavra de Deus chegar até elas. Você pode ser a Bíblia que elas estão lendo hoje. E através dessa visão, dessa percepção, né, o coração vai ser tocado, e aí sim você vai ter uma oportunidade de falar de Cristo para ela, e levar ela numa célula, e depois integrá-la numa igreja. No ambiente de trabalho ali, você não vai fazer uma pregação ali, a gente não fala do plano de salvação, mas a gente fala como a gente tem que ser como cristão no nosso posicionamento no dia a dia. E por isso eu quero fazer agora uma chamada de um testemunho rápido, para a gente falar um pouquinho desse Power Moment na empresa com o Will. Muito bom, isso aí. O Power Moment é muito importante, né? Que palestra legal do Igor. Queria aproveitar, estou com o Will aqui. Igor, se tiver um papelzinho em algum filme para nós aí, bom, né? Com certeza, a gente vai participar, sem dúvida. É isso aí. Então, agora aqui aproveitando também, queria conversar um pouco com o Will aqui sobre o Power Moment, né? Ele tem vários testemunhos, já implementa isso dentro da Love. Que histórias você tem sobre o Power Moment? O que você pode trazer para o pessoal? Pessoal, assumir o governo da sua empresa é entender que o Power Moment ele é necessário. Por exemplo, quando a gente faz o nosso encontro, toda segunda-feira tem. Culturalmente, dentro da nossa companhia, em questão para você entender como que funciona a rotina, até para te tranquilizar. Os meus colaboradores, por exemplo, dentro da empresa, no momento do Power Moment, eu solicito que todos eles parem de trabalhar. Ah, mas quantas pessoas vão aderir ao Power Moment? Hoje, dentro da Love, mais de 90% das pessoas participam desse movimento. Porque tem setores que é muito delicado e eu não posso tirar ele da base de prestação de serviço. Ah, mas tem sempre um ou outro que não vai querer participar? Tem. Mas ali é um sinal para você entender que aquela pessoa ela precisa ser acompanhada de perto. Porque se ela não está participando do seu movimento, que você está liderando, que você está assumindo de fato o governo, é porque ela precisa de um acompanhamento de perto e ela está indo contra a sua cultura. Então, esse movimento do Power Moment vai sinalizar onde você precisa atuar diretamente. Porque uma coisa é quando a pessoa fala, eu estou junto com você. Outra coisa é a prática. Quando você fala assim, eu preciso que você lidere esse movimento junto comigo. Eu preciso que você ande lado a lado comigo, dentro dos princípios e os valores da companhia, que a gente baseia eles na Bíblia. Aí é totalmente diferente. Porque as pessoas você vê de fato quem está junto e quem não está. E aí você sinaliza, por exemplo, junto à sua liderança, que fica muito mais simples para ele conduzir através de um feedback, através de uma orientação, que vai ser claro para ela, vai ter clareza na hora de direcionar, porque você sabe quem está participando dos seus movimentos e quem não está. Legal. Você falou uma palavra muito importante que eu vejo que é o Power Moment, que é cultura. É uma cultura a ser implementada. E quais foram os desafios que você teve nessa implementação cultural dentro da empresa? Quais barreiras, o que você teve que enfrentar ali? Sempre tem alguma dificuldade para implementar essa cultura tão importante. Gente, todo mundo sabe que quem é empreendedor, empresário, tem dificuldade com relação à cultura. E o que é a cultura? É aquilo que o seu colaborador faz quando não tem ninguém vendo. Quando você não está vendo, ali tem uma cultura. Quando o líder não está vendo, ali tem uma cultura. Então, se ele é referência, ele dá um depoimento com objetividade, seguindo os princípios da empresa, da companhia, ali tem uma cultura forte. Se ele não acompanha a evolução do negócio, os valores em princípios, ali tem uma cultura fraca. E quem que vai levantar essa bandeira? O líder, o gestor, o dono do negócio, os sócios. Assuma o governo e o chamado da sua empresa. Porque se você não assumir na sua empresa, você está entregando ela de bandeja para o mundo. E Deus, Cristo, Ele quer que você assuma esse compromisso hoje e faça o Power Moment na sua empresa, que eu tenho certeza que da próxima vez você vai trazer esse depoimento para todos nós aqui. Obrigado. Legal demais. Por último aqui, Will, eu sei que no seu Power Moment ali tem um poder sobre o casamento. Se tem alguém aí que está precisando de casar, já sabe qual o Power Moment que tem que frequentar, tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado.
Obrigado, viu? Valeu. Beleza, muito bom. Agora vamos aqui um painel com os nossos aqui palestrantes para a gente tirar dúvidas e perguntas que vocês enviaram para a gente através daquele QR Code. Vamos começar aqui primeiro com as damas. Ana, tem uma pergunta muito interessante. Para mulheres no mercado de trabalho, parte do posicionamento é o momento de escolha da maternidade. Como que foi isso para você, uma mulher de sucesso que passou uma jornada aí muito forte? Eu tinha uma estrutura de apoio muito grande, porque no auge da profissão, eu morava em outro estado. Minha família ficava em São Paulo e eu morava em Curitiba. Então, eu tinha todo um aparato ali de pessoas, escola, tudo muito bem organizado e uma disciplina muito grande também de horários do meu lado, para que não perdesse tempo de qualidade com os meus filhos. Basicamente, organização. Excelente. Parra, vamos lá. Agora uma pergunta para você aqui, ó. E essa aqui foi quem fez aqui, conhece o homem. Como você concilia o trabalho, sabendo que às vezes ele exige muito de nós, principalmente quando queremos fazer tudo com excelência com as demais áreas da vida? E eu te falo que eu vejo esse camarote. É um homem que liderar uma empresa de 4.000 funcionários, irmão, não é fácil. E o tanto que ele se dedica na obra, esse aqui é um pedaço do que vocês estão vendo. Então, assim, pastor, conta para a gente como é que é conciliar isso. Eu dei esse insight na palestra, né? Para mim, só tem um jeito para mim, tudo é a mesma coisa, é tudo misturadão mesmo. Eu não consigo, assim, separar, e eu entendo que na empresa também sou pastor, e, na verdade, eu sou pastor, e tenho empresa, e tenho ministério, e as coisas todas andam juntas. Então, quando a nossa família está acostumada, e meus filhos estão aqui, minha esposa está aqui comigo, servindo a Deus juntos, e é alegre, é bom. Claro, a gente abre mão de muitas coisas, mas também nós viajamos juntos, também nós aproveitamos, mas lá na viagem a gente faz a obra de Deus também. Então, é tudo misturado, é tudo a mesma coisa, lá na empresa também. E eu aprendi, assim, aí, falando um pouco mais de maneira prática, a virar a chave toda hora. Eu preciso dar atenção para alguém da igreja ou na empresa que eu preciso pastorear, eu viro a chave, e aqui vou aconselhar, essa é o mais importante, e depois eu tenho uma reunião de trabalho, eu vou também, e eu muitas vezes cito Deus, e quando eu vejo eu estou também, mas eu estou aqui, focado no trabalho, precisou, viro para cá, volto para cá, viro para cá, volto para cá. Eu aprendi a virar essa chavinha o tempo todo, e é assim que eu faço. Talvez não seja bom você fazer isso, porque talvez você faça do seu jeito, você consiga separar um pouco mais, um tempo, mas eu não conheço quem entrou por um caminho de tentar separar horários, muito mesmo assim, acaba que não flui bem, né? E para mim, como o reino de Deus é mais importante, para mim tudo é o reino de Deus, inclusive o meu trabalho, eu priorizo o que o Senhor me pede, são as pessoas. Então, se eu tenho célula, pode ter reunião que for, hoje mesmo, eu tenho um negócio importantíssimo que nós estamos trabalhando e fechando, me ligaram aqui, me mandaram mensagem, se eu queria falar hoje. Para te falar a verdade, nesse caso eu nem respondi, né? Nem respondi, eu não fingi que eu não vi, eu vi, escolhi nem responder, nem vou responder, porque eu estou aqui. Então, uma decisão mesmo, que a gente prioriza o reino de Deus, a sua justiça e a obra de Deus, e as outras coisas são acrescentadas. Não precisa acontecer hoje, pode acontecer segunda, Deus vai abençoar, vai dar tudo certo, tenho certeza. E quando a gente trabalha para Deus, Deus trabalha para nós. Quando a gente confia em Deus, Deus se move em nosso favor. Eu sempre criei nisso, e é em cima dessa palavra, de buscar em primeiro lugar no reino do céu a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. É que eu vivi, nós construímos nossa vida, nossa família e nossas empresas em cima dessa promessa, de amar a Deus e buscá-lo e servi-lo, e Ele acrescenta as outras coisas para nós. Amém, legal. Marqueson, pergunta para você aqui, ó. A pessoa se sentiu muito impactada. Quando você falou que sua missão é levar pessoas para o céu, isso me marcou muito. Eu gostaria de entender, então, como que esse propósito se manifesta na Cargolift, já que um ramo de logística parece, à primeira vista, distante de um propósito espiritual.
Como é que você faz essa integração de fé e propósito e negócio? Bom, primeiro, eu queria complementar o que eu falei de manhã. Eu estava sentado ali e entrou uma mensagem na intranet da empresa, do meu diretor financeiro, para todo mundo na empresa. Olha, no mês que acabou de fechar, a Cargolift bateu o seu recorde de faturamento, passou de 50 milhões e superou o orçamento em 7%. Então, complementando o que ele falou, quando a gente trabalha para Deus, Ele cuida dos negócios lá. A gente tem que se dedicar ao reino dele. Então, respondendo essa pergunta, não há desassociação, é uma coisa só. A gente só tem uma missão: mostrar às pessoas o caminho da salvação. O que vai adiantar a grana? A gente nasceu peladão, sem nada, respirando oxigênio. Você já viu desenterrar um cadáver? Eu vi. Minha avó, a gente precisou colocar mais um tio que tinha falecido, eu vi. Só sobra o cabelo, os ossos e o dente. Então nós vamos voltar ao pó. Não tem desassociação. Eu trato assim, eu trabalho para o reino de Deus. E por acaso, fazer logística ou construir prédios, etc. lá, é só uma estratégia. Tudo vai ficar aqui mesmo na terra. É assim que eu faço. Legal. Pessoal, isso aqui tá top, hein? Vocês estão aproveitando, aproveita bem essas dicas, essa essência. E vamos falar agora do Igor. Igor, que chamou atenção demais aí na sua fala, na sua palestra, que mais de 30 milhões de brasileiros foram impactados pelo seu posicionamento cristão. Você é para pensar nisso? Se o Igor não tivesse tomado esse posicionamento, arriscado, tivesse assumido uma área difícil, que é o cinema, mais difícil ainda o cinema cristão, e falou assim, olha, se Deus me deu esse talento, eu vou usar para servir a Ele. E, gente, a gente não poderia ter esses vídeos aqui. Esses filmes poderiam não estar traduzidos. A gente talvez não tivesse acesso a isso. E quantas pessoas são impactadas? Você assiste um filme desse, você sai ali impulsionado. E eu acho que isso reflete um pouco do que é vida e propósito. Essa é a usabilidade que Deus te deu para fazer a obra dele dentro do seu empreendimento. Como então, Igor, conta para a gente como é que é empreender nesse mercado tão segmentado, difícil, complexo, cristão, e como é que foi superar essa jornada? Que hoje é uma história de sucesso. Você já contou um pouquinho aqui, mas você teve algum momento ali que balançou? Como é que foi passar por isso? Eu acho que a primeira parte é o seguinte: se Deus chamou, se Deus me chamou, me deu a convicção, a certeza de fazer, e eu não tivesse dito sim, certamente alguém teria feito. Certamente Deus iria levantar alguém. Então, se Deus te chamou para algo, se Deus está te empurrando, e se você falar não, tenha certeza que Deus vai usar outra pessoa. Então, eu me sinto, primeiro, privilegiado de ter falado sim. E eu não via, eu nunca vi isso, eu nunca imaginei, eu sabia que era algo grande. E o que eu vejo é que Deus vai nos levando de passo em passo. Ele não vai te dar um desafio até onde você não possa dar, só que você tem que dar com fé. Também Ele não vai te dar um desafio que você vê tudo completo, tudo lindo. Então, acho que o desafio de estar num cenário, que sim é um cenário onde 99% é meio secular, né? Ele é um mercado, o cinema é um mercado devorador mesmo. Se o seu filme entrou e deu gente, ele fica. Se não deu, ele sai. Poxa, eu gastei 2, 3 milhões para... Que pena, o povo não quer ver. Então, assim, eu acho que ter essa convicção do chamado e entender aquilo que eu falei quando eu estava conversando, entender que Deus está no controle de absolutamente todas as coisas, ajuda a gente a passar pelos momentos difíceis. Muito bom. Agora vamos fazer uma pergunta aqui que pais de crianças e adolescentes estão aí realmente curiosos com isso aqui. Essa pergunta vai para a Ana, sobre cibersegurança. Ana, Roblox é uma febre. Tem um joguinho ali para todo lado, a criançada fica ali, passa bastante tempo naquilo ali, e a gente sabe os perigos que você tem aí de um jogo. Às vezes, por mais que tenha um controle, comunicação, conta para a gente aí dicas, ou o que sua opinião sobre isso aí, que conselho você daria para os pais
sobre esses jogos digitais aí que muita criançada passa muito tempo ali. Todo jogo é perigoso. O Roblox, especialmente, tem os seus desafios aí bem acentuados. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui. 111 milhões de usuários ativos diários no mundo Roblox. 40% dos usuários têm menos de 13 anos. O tempo médio de uso são 2 horas e 10 por dia. Uma base de criança de 53% de crianças menores de 13. E assim, 24 mil denúncias de exploração sexual infantil em 2024 nos Estados Unidos. Assim, gente, o Roblox é algo muito complexo. Existem controles parentais dentro dos jogos que precisam ser ativos. Os chats é por onde o pedófilo mais conversa com as crianças. O grooming, que é aquela troca, por exemplo, eu vou te dar créditos e você me manda uma foto, um nude. Isso é rotina dentro do Roblox. Então, dentro da plataforma, quando a gente monitora, a gente pega tudo isso. Então, eu não estou falando de algo que a gente não vê. Eu estou dizendo de algo que eu vejo todos os dias. Então, assim, dicas, controle parental, bloqueio de chat. Não deixe o seu filho usar o chat, por favor. Principalmente as crianças pequenas. Eu vejo crianças de 8 anos, 7 anos, 6 anos com o jogo direto. Não pode, gente. É um lugar muito perigoso, nocivo, difícil. Assim como o Discord também tem servidores específicos de pedófilos. Tá? Então, assim, ative os controles parentais, bloqueie o chat, restrição de conteúdo e gastos. Por que bloqueio do chat? Porque quando você bloquear o gasto do seu filho, alguém vai oferecer o crédito pelo chat. E aí que mora o perigo do seu filho aceitar. Aqui no Brasil, no Ministério Público, temos ações jurídicas acontecendo nesse momento com relação à denúncia de trabalho infantil para desenvolvimento de jogos dentro do Roblox. O seu filho pode estar sendo recrutado para trabalhar para esses caras, para desenvolvimento aí do jogo. E outra coisa também, evitar o download pelo Roblox. Há muito malware ali, não existe controle, é uma plataforma que eu não recomendo. Tá bem resumido, né? Markerson, conta uma coisa para a gente aqui que gerou muitas perguntas. Dízimo da empresa. Então, quer dizer que você converteu até o CNPJ. A PF já era convertida, agora o CNPJ também está convertido. Como é que é isso aqui? O pessoal perguntou, você dá dízimo sobre o LAIR? Esse dízimo, né, ele vai para a igreja, vai para uma ação, para um projeto? Como é que você faz isso? Sempre fazem essa pergunta, muito boa. Muito boa. É o seguinte, eu aprendi com meus pais e depois eu ensinei minhas filhas. Quando elas eram pequenininhas, uma vez por mês eu ia levar o dízimo à frente no gasofilácio e um mês eu dava a mão para uma filhinha para ela ir caminhando comigo. Ela tinha 3 anos de idade, 4, nem sabia o que estava fazendo. No outro mês eu levava a outra filha. Então aquilo ali eu estava passando valores. Que, quando elas fossem maiores, elas iriam entender. Então eu fiz isso. Eu nunca vi... minha família é simples, tudo, mas eu nunca vi faltar em casa o que comer, etc., porque eles eram dizimistas. Então, esse princípio a gente tem que passar de pai para filho. E quando eu fui conceber a empresa, como eu contei para vocês, que fiquei 10 anos orando a Deus, pedindo a Ele para Ele me dar a oportunidade de eu ter uma empresa, porque eu não tinha dinheiro, não tinha nada, como é que ela ia começar? E Deus me abençoou, então eu entendo que a empresa é dele. E na Bíblia... Deus fala para você, pessoa física, dar o dízimo. Não é a empresa, fala para você. Mas na minha cabeça, se a empresa é de Deus, então eu sou contador de formação. Eu sou administrador de empresa e sou contador.
Então, na Bíblia, diz assim: dai a Deus o que é de Deus, que é o dízimo, e a César o que é de César, que é os impostos. Então, para contador, a base de cálculo é o LAIR, lucro antes do imposto de renda. O próprio nome está dizendo, é a base de cálculo para você pagar o imposto de renda. Então, eu decidi que a empresa seria dizimista, e assim ela faz. Além da gente, pessoa física. Para onde vai esse dinheiro? Para a casa de Deus, né? Anteriormente eu mandava para fora do país, etc., mas depois eu reuni com a minha esposa, com as minhas filhas, e falei, nós só vamos colocar o dinheiro aonde nós podemos acompanhar e participar, porque a gente, empresário, é especialista em pegar o dinheiro e fazer multiplicar, ou seja, fazer ganhar mais almas para Jesus. Então, eu invisto no Brasil, geralmente em igreja, e principalmente no nosso próprio instituto, que é o nosso ministério. É para lá que vai, e é lá que a gente ganha muitas almas para Jesus. Amém, top. Rafael Parra, em algum momento deu tudo errado e você pensou em desistir? E se aconteceu isso aí, como é que foi essa virada de chave? Claro, em vários momentos deram tudo errado, né? Muitas vezes a gente passa por isso, acho que em todas as áreas da vida, e em alguns momentos nós vemos o mercado, você pensa que vai ter um ano maravilhoso, você pode ter o pior ano da sua vida. Está tudo indo tão bem, maravilhosamente, você planeja um grande crescimento, você tem um problemão. E os momentos de virada são assim, em uma época, eu me lembro que nós passamos muita dificuldade, os meninos pequenos, e nós pegamos algumas obras muito grandes, e você já viu que aquela historinha de dar um passo maior que a perna, ou quando você quer abraçar o mundo, então nós quase cometemos isso. Deus teve misericórdia de nós, porque nós pegamos muitas obras, e de repente começamos, o que nunca tinha acontecido antes, 3, 4 obras a darem prejuízo ao mesmo tempo, e clientes, ou uma série de questões, cada caso é um caso, devendo a gente tudo ao mesmo tempo. E nós não tínhamos caixa para suportar isso tudo. E nessa hora a gente já tinha pegado todo o limite de crédito que tinha em banco, e nunca devemos, graças a Deus, nenhum empregado, nunca atrasamos imposto, nunca devemos fornecedor, nunca tivemos título protestado, nada, nunca, graças a Deus. Mas só que a gente chegou no limite, a gente ia começar a ter esse tipo de problema. E nessa época eu me lembro que a gente sacrificava, meu pai sempre ensinou isso para a gente também, isso aí é uma questão difícil de falar isso, porque tem gente que pensa diferente da gente, mas nós aprendemos, nós sempre sacrificamos a nossa própria vida para manter a empresa bem. Nós nunca fomos desses de gastar tudo que tem na empresa e tirar tudo. Se não tiver um caixa saudável na empresa, a gente não tira. Nós não vamos arriscar perder a empresa para luxo ou para prazeres, etc. Então, na época, a gente já estava num limite de endividamento, não tinha como mais pegar dinheiro, e dava para rodar aí mais um mês, 45 dias, e a gente estava muito apertado. Eu me lembro que lá em casa a gente passou alguns apertos reais, os meninos pequenos, e a gente com muita dificuldade, né? Eu com cartão atrasado, nossa, teve muita luta. E um dia eu cheguei de viagem, de obra fora, fechei as portas do corredor para os meninos, eu cheguei, estava todo mundo dormindo, Raquel, os meninos, eles criancinha, e aí eu coloquei assim no sofá, tipo isso aqui, né, mas no sofá, coloquei várias almofadas, 2 almofadas em cima, ajoelhei no chão, fechei a porta do corredor e comecei a orar a Deus gritando, mas sabe assim, clamando. Falei, Deus, eu estou desesperado, chorando e gritando, porque nós não tínhamos mais o que fazer para ajudar a gente, para nos dar um socorro. E eu gritava ali para não acordar ninguém em cima das almofadas. Eu não pensei que isso ia funcionar assim ou não, eu fiz por fé e desabafei com Deus, mas só que depois daquela oração, isso era meio do ano, e eu me lembro que tudo começou a virar, tudo começou a dar certo. Os contratos nossos que tinham itens de baixíssima quantidade, com preço altíssimo, começaram a ser demandados nesses itens, porque estava sobrando dinheiro em alguns projetos, eles começaram a gastar para fazer jardinagem, para fazer essas coisas, e era um preço com margem enorme, e começaram a demandar a gente em cima disso, e nós começamos a fazer esse serviço com margem muito alta, que quando chegou em dezembro, foi algo tão assim impressionante, e era muita dívida. Quando chegou no fim do ano, eu lembro que nós agradecemos a Deus, nossa família toda, choramos juntos, e louvamos a Deus no Natal, porque a gente terminou o ano sem dívida e com dinheiro aplicado, né? Foi depois desse clamor mesmo que Deus
nos socorreu. Então, se for para perguntar, e aí você perguntar, pastor, mas quando estava tudo ruim, você continuava servindo a Deus? É claro, pode estar péssimo, vou continuar a mesma coisa, pode estar tudo ótimo, vai continuar a mesma coisa. A gente não pode ter o coração aqui na terra, nosso coração tem que estar no céu. A gente passa a luta, mas a gente recorre ao Senhor, que cuida da gente, né? Sim. É isso aí. Bom, vamos para a última pergunta. E você está ficando triste porque tiveram muitas perguntas aqui e a gente não dá para selecionar tudo. Mas nós temos uma solução. Então, peço para colocar aqui o nosso QR Code do Instagram, que a sua pergunta será respondida no nosso Instagram. Olha que bacana. Então, assim que tiver o QR Code, você pode se inscrever ali, segue a gente ali, o Central Marketplace, e a gente vai fazer um bate-papo com eles aqui rapidinho, depois pegando aqui as perguntas e respostas, e você pode acompanhar ao longo dessa semana lá no nosso canal no Instagram, tá? Igor, vamos lá, vamos fechar com você aqui. Perguntas que fizeram aqui enquanto você estava falando. Bom, legal, esses filmes passaram ali, você mostrou uma série, deu uma nostalgia, todo mundo, nossa, esse filme é legal, eu quero assistir e tudo, mas assistir aonde? Né? Já que já saiu do cinema, onde é que a gente pode assistir? E a pergunta 2 aqui é, como está o momento do cinema no Brasil? E quem tem vocação artística, aqui na igreja tem muita gente, né, que canta, louva, dança, tem o Ministério de Teatro, enfim, e às vezes as pessoas ficam ali, opa, beleza, eu quero fazer parte disso. Como que ela pode se dedicar, se vocacionar aí de forma profissional? Primeira resposta, o filme entra nos cinemas e ele passa por várias cadeias, que é o TVOD, que é transacional, você vai na Claro, aluga e assiste. Depois vai para o SVOD, que é o subscription, então está na Netflix. Depois ele vai, às vezes, em alguns casos, é o Free TV, que é gratuito. Então, assim, o que eu quero falar? Tem um site que chama filmelier.com.br, Filmelier. Quando você coloca o nome do filme, aparece quais são as plataformas. Então, ele saiu do cinema, ele vai, às vezes, para a HBO, depende muito da negociação. Então, o filme explodiu, já tem uma negociação prévia com a HBO, ou vai para a TV aberta. Então, o filmelier.com.br é um caminho para você achar onde assiste. A segunda é sobre quem quer atuar, é isso? Você tem um chamado, o primeiro lugar que você deve atuar é na sua igreja. Eu acho que dentro da sua igreja você pode sim atuar. Eu acho que igrejas como a Central têm força, têm equipamento e têm profissionais que vocês podem começar um ministério de audiovisual, de entretenimento de cinema. Esse é um ponto. Outro, procure profissionais. Que nem o pessoal da Bandeja está aqui, procure profissionais, empresas que sejam cristãs e queiram produzir. Tem várias aí que estão produzindo, então você já começa a trabalhar. Com a 360, talentopuro.com.br, também você pode fazer e, primeiramente, pega o seu iPhone e começa a produzir, já é um passo. Beleza, bom, então vamos lá, acho que não conseguiu passar o QR Code do Instagram, mas é Central Power Place, tudo junto. Você pode seguir o seu Instagram, pega rapidinho, você tem aí seus 30 segundos aí para poder fazer isso, que é muito importante você seguir lá para ouvir as respostas que você mandou e não obteve aqui, e também para você que gostou dessa palestra, gostou desse movimento, queria que alguém tivesse aqui, não esteve, fica tranquilo, a gente vai fazer esses cortes e a gente vai lançar o nosso canal no YouTube, e aí o lançamento você pode acompanhar. Beleza, aí está aí o nosso QR Code agora, para você seguir a gente lá no Instagram, beleza? Queridos, muito obrigado, né, por vocês terem vindo. Especialmente eu queria dar uma salva de palmas e agradecer muito ao Igor. Né, Igor, muito obrigado, uma honra ter você aqui. Ao Marquinson, né, a Ana, que bênção, Ana. Muito obrigado demais. Glória a Deus por isso. Nós vamos estar orando por você sempre, principalmente pelo Marcos, né, para ele não bater, não machucar, né? 61 anos, meu Deus do céu. Para de falar que você tem 61 anos, ninguém sabe, Marcos. Então, muito obrigado, vocês honraram muito a gente, é uma honra mesmo ter vocês aqui, né? Felipe, toda a equipe que nos ajudou a produzir esse evento tão especial. Espero que você tenha sido muito abençoado. Em breve, a gente anuncia novidades aí para você, e próximos eventos e ações. Segue a gente no Instagram. Eu queria te convidar para ficar de pé. Nós vamos orar e, mais uma vez, que você tenha mesmo marcas no coração, que você saia daqui impulsionado e lembra algo que gerar dentro de você uma iniciativa
procura a Itos, aciona a central, vamos fazer aí um movimento que nós queremos é te ajudar a pensar, não é? Te ajudar a conduzir para que você faça o seu processo. E a gente te apoie, ou te ajude, ou te instrua, ou linke a sua própria iniciativa com os esforços da igreja, de missão, plantação de igreja e nas nossas próprias unidades, para que todos vejam a sua luz, as suas boas obras e glorifiquem a Deus. Amém? Então, que Deus te abençoe muito e que esse Power Summit, de fato, sirva, e o propósito foi ativar cada um de nós para transformar o mundo. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Ah, pronto. Apresenta ela aqui. Olha aqui, gente. Chegou aqui a minha esposa Lilian e a Eduardinha. A Lilian é uma bênção, está sempre comigo, fez parte do The Chosen, foi incansável naquele de 1 milhão. Então, uma alegria, meu irmão, que você chegou. Glória a Deus. Que alegria, bem-vinda, viu? Uma honra ter você aqui. Obrigado pelo esforço com o neném, veio aqui acompanhar o marido. Obrigado mesmo, viu? Glória a Deus. Vamos orar? Deus, obrigado. Nessa tarde te louvamos, te engrandecemos, exaltando o seu nome e oramos para que venha uma unção do Senhor e que o Senhor faça confirmar em cada coração e que o Senhor se mova dentro, que o Senhor traga uma inquietação, que o Senhor traga ideias, que o Senhor desperte lá no dia a dia, no trabalho. Ó Deus, ações, algo novo, para que todos aqui possam sim cumprir o propósito do Senhor, ó Deus, salvar vidas e influenciar pessoas para o Senhor com clareza e também serem prósperos e abençoados em tudo. Nós te agradecemos, oramos, pedindo que o Senhor abençoe a todos. No nome de Jesus, abençoe a nossa igreja, abençoe as igrejas parceiras que estão aqui sempre conosco. Muito obrigado por cada um. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, obrigado e até a próxima. Você é o cara. Obrigadão. Jesus abençoe, irmão.